Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje, vamos explorar a vida fascinante e inspiradora de Santo Apolinário, uma figura marcante nos primórdios do cristianismo. Nascido em Antioquia da Síria, sua jornada nos levará por encontros com os apóstolos, curas milagrosas e confrontos corajosos com as adversidades. Preparem-se para uma imersão na fé, coragem e devoção que moldaram a trajetória desse notável santo. Vamos desvendar os episódios emocionantes que culminaram na construção de uma basílica e na veneração de suas relíquias ao longo dos séculos. Esta é uma história que transcende o tempo, e estamos prestes a mergulhar nessa narrativa extraordinária. Fiquem conosco para descobrir o legado de Santo Apolinário neste episódio especial do Hoje na História das Santidades. Apolinário nasceu em Antioquia da Síria, sem uma precisão exata de data, no século I. Apolinário é um belíssimo nome, podendo ser definido com duas terminologias, poderoso e virtuoso. Ao fazer a junção dessas duas palavras, significa que é poderoso em virtudes. Este santo, talvez desconhecido para você, tem uma particularidade singular, está no Gênesis do cristianismo. Sim, ele teve contato direto com os apóstolos de Cristo. O encontro com Pedro mudaria sua vida. Ele estava em Antioquia, com sua família pagã, quando encontrou o apóstolo e ficou profundamente tocado pelas suas palavras, a ponto de segui-lo até Roma. Apolinário, discípulo de Pedro, foi por ele enviado de Roma a Ravenna, onde curou a esposa de um tribuno e a batizou juntamente com o marido e a família. Quando isso aconteceu, foi denunciado ao juiz, que ordenou que Apolinário fosse levado ao templo de Júpiter para sacrificar. Como ele disse aos sacerdotes que seria melhor dar aos pobres o ouro e a prata pendurados diante dos ídolos, em vez de ali permanecerem diante dos demônios, foi agarrado, espancado a pauladas e deixado semivivo, mas alguns discípulos o levaram até a casa de uma viúva, onde ficou 7 meses em recuperação. Dali partiu para a cidade de Classe a fim de curar um mudo de nobre ascendência. Quando ele entrou na casa, uma jovem possessa por um espírito imundo exclamou, dizendo: "Sai daqui, servo de Deus, senão te farei ser expulso da cidade de pés e mãos amarrados." Apolinário, repreendendo, forçou imediatamente o demônio a sair. Como, pois, tivesse invocado sobre o mudo o nome do Senhor e este fosse curado, mais de 500 homens acreditaram. Os pagãos, por sua vez, o proibiram, espancaram a pauladas de pronunciar o nome de Jesus. Ele, porém, lançado ao chão, clamava: "Ele é o verdadeiro Deus." Então os pagãos lhe tiraram os calçados e o fizeram ficar de pé sobre brasas, mas, como ele continuasse a pregar a Cristo sem cessar, o lançaram fora da cidade. Naquela época, Rufo, um patrício de Ravenna, estava com a filha enferma e mandou chamar Apolinário para curá-la. Tão logo ele entrou na casa, a menina morreu. Então Rufo lhe disse: "Oxalá não tivesses entrado em minha casa. Os deuses ficaram muito irados e não quiseram curar minha filha. Que lhe poderá fazer tu?" Apolinário respondeu: "Não temas. Jura-me que, se a jovem ressuscitar, não lhe proibirás de modo algum seguir seu Criador." Rufo jurou. Apolinário fez uma oração, e a jovem ressuscitou, proclamando o nome de Cristo, recebeu com a mãe e uma multidão o batismo e permaneceu virgem. Quando César soube disso, escreveu ao prefeito do pretório que forçasse Apolinário a sacrificar ou que o mandasse para o exílio. O prefeito, não podendo forçá-lo a sacrificar, fê-lo espancar a pauladas e mandou que o torturassem estendido no potro. Como ele continuasse a pregar o Senhor, o prefeito mandou que jogassem água fervendo sobre as feridas e o mandassem para o exílio, preso a pesadas correntes. Vendo tanta impiedade, de ânimo exaltado, os cristãos lançaram-se sobre os pagãos e mataram mais de 200 dentre eles. Vendo isso, o prefeito se escondeu e ordenou que prendessem Apolinário num cárcere estreitíssimo, depois mandou levá-lo, acorrentado a 3 clérigos, a um navio que os conduziria ao exílio.
Houve uma tempestade, da qual escaparam apenas ele, 2 clérigos e 2 soldados, a quem batizou. Depois voltou a Ravenna, foi preso novamente pelos pagãos e conduzido ao templo de Apolo, cuja estátua amaldiçoou, e ela subitamente veio abaixo. Vendo isso, os pontífices o levaram diante do juiz Tauro, juiz este que, Apolinário lhe devolvera a vista a um filho cego. O juiz acreditou e o manteve por 4 anos em uma propriedade sua. Depois disso, como os pontífices o acusassem diante de Vespasiano, mandou Vespasiano que todos os que ofendessem os deuses ou sacrificassem ou fossem expulsos da cidade, pois não é justo, dizia, que vinguemos os deuses, e eles mesmos poderão vingar-se de seus inimigos. Então, o patrício Demóstenes não conseguiu fazer Apolinário sacrificar e o entregou a um centurião que já era cristão, o qual lhe rogou que se refugiasse numa aldeia de leprosos, onde poderia viver longe do furor dos gentios. Mas a multidão que o perseguia alcançou e o espancou durante muito tempo, deixando-o quase morto. Ali sobreviveu por ainda 7 dias e, tendo instruído os discípulos, Apolinário morreu por volta do ano 79 d.C., em Ravenna, após ser espancado por uma multidão. No lugar do martírio, foi construída uma basílica, hoje chamada Santo Apolinário em Classe, consagrada em 549. As relíquias do santo foram trasladadas para a cidade de Ravenna, no século IX. Foram conservadas em uma igreja que foi chamada Basílica de Santo Apolinário Novo. A história de Santo Apolinário é uma narrativa fascinante que nos conduz por uma jornada de fé, coragem e perseverança diante das adversidades. O seu percurso desde Antioquia da Síria até Ravenna, marcado por encontros com os apóstolos de Cristo, revela uma profunda ligação com os fundamentos do cristianismo nas suas origens. Apolinário, ao se deparar com as palavras de Pedro, experimentou uma transformação que o levou a abandonar sua vida pagã e seguir o caminho cristão. Sua trajetória é repleta de feitos notáveis, desde a cura de enfermos até a ressurreição de uma jovem, demonstrando o poder e a graça divina que o acompanhavam. A coragem de Apolinário ao enfrentar perseguições, prisões e torturas por sua fé é um testemunho marcante. Sua recusa em sacrificar aos ídolos pagãos, mesmo sob ameaças e espancamentos, reflete uma devoção inabalável a Cristo. O episódio em que é forçado a ficar de pé sobre brasas, proclamando a verdadeira divindade de Jesus, destaca a resiliência e a firmeza do santo diante da oposição. A relação de Apolinário com a comunidade cristã e seus milagres atraíram a ira dos pagãos, desencadeando episódios de violência e perseguição. A reação dos cristãos, que se lançaram contra os pagãos, revela a tensão entre as diferentes crenças na sociedade da época. O exílio, as prisões e a persistência de Apolinário, mesmo diante das maiores adversidades, são lições inspiradoras. Sua história ilustra a capacidade de resistir às pressões externas e permanecer fiel aos princípios religiosos, mesmo quando confrontado com oposição e violência. A construção de uma basílica no local do martírio de Santo Apolinário e a veneração de suas relíquias ao longo dos séculos destacam o impacto duradouro de sua vida e testemunho na tradição cristã. A oração final reflete a devoção e a admiração pela figura de Santo Apolinário, buscando inspiração em sua fortaleza espiritual e dedicação à causa cristã. Em última análise, a história de Santo Apolinário nos desafia a refletir sobre a força da fé, a resistência diante das adversidades e o poder transformador da devoção a Deus. Minha oração. Digníssimo Santo Apolinário, merecedor de admiração, que com dignidade de pontífice mereceu receber o poder apostólico, ajudar-nos a ser fiéis a Cristo e ao seu Evangelho até o fim. Ó fortíssimo atleta de Cristo, que, já resfriando o calor da idade, em meio às penas, pregou constantemente a Jesus Cristo, Redentor do mundo, dai-nos a fortaleza, paz e caridade. Amém. Encantados pela história inspiradora de Santo Apolinário? Não perca mais nenhum episódio emocionante do canal Hoje na História das Santidades.
Inscreva-se agora, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para continuarmos a explorar juntos as sagas incríveis que moldaram a fé e coragem de santos notáveis.